voltamos para a gente ver o que é corrente real e corrente convencional. Olha, nós sabemos que os elétrons é que se movem e os prótons, que são cargas positivas, não se movem. Então, falei para vocês que quando eu aciono um circuito elétrico, para minha lâmpada funcionar, para o motorzinho funcionar, um LED funcionar, qualquer coisa funcionar, minha pilha tem polo positivo, minha pilha tem polo negativo. Então nós já sabemos que os elétrons eles vão sair do polo negativo, atravessar todo o meu circuito elétrico e entrar aqui, ó, no polo positivo. Esse sentido de corrente é o sentido de corrente que nós vamos chamar IR, é o sentido de corrente real. Então esse vermelhinho que eu desenhei para vocês é o sentido de corrente real. É o que acontece com os elétrons, é o fluxo de elétrons. Então, talvez vocês já viram ou ainda vão ver, quando eu represento uma fonte de energia no circuito, eu vou representar um tracinho maior e um tracinho menor, onde o tracinho maior representa polo positivo, tracinho menor, polo negativo. Então, o sentido real de corrente. Qual que é o sentido real de corrente? Sai do polo negativo e entra no polo positivo. Então, vou colocar aqui, ó, sentido real de corrente. Ela sai do polo negativo e entra no polo positivo. Então, eu vou colocar aqui, esse é o sentido real de corrente elétrica. Sai do negativo e entra no polo positivo. Que na maioria das vezes nós vamos representar por IR. Então, nesse circuito aqui, ó, vai representar um sentido de corrente anti-horário. Agora nós temos um outro sentido de corrente que é chamado corrente convencional. Por que convencional? Porque por convenção entre físicos, considerou que são as cargas positivas que se movem no circuito. Então, nessa convenção, se a gente considerar que são as cargas positivas que se movem no circuito, então elas vão sair do polo positivo. Então, elas vão sair aqui do polo positivo, atravessar todo o meu circuito elétrico e entrar aqui no polo negativo. Mas não é só porque eles quiseram, não. Tem algumas coisas por trás que futuramente nós vamos entender por que adotou esse sentido convencional de corrente elétrica. Então, o sentido de corrente convencional sai do polo positivo, atravessa o meu circuito e entra no polo negativo. Então, aqui vai sair do polo positivo, a minha corrente, e entrar no polo negativo. Lembrando, tracinho maior, polo positivo, tracinho menor, polo negativo. Então, vou colocar aqui que esse é o sentido convencional de corrente elétrica. Agora, prof, se o exercício me perguntar, me dê o sentido da corrente elétrica. Qual o sentido de corrente que eu vou dar? O real ou o convencional? Você vai dar o sentido de corrente convencional. Então, se o exercício colocar apenas I, te dando sentido de corrente, você vai pensar, será que é o real ou o convencional? É o sentido convencional de corrente que ele está te dando. Caso ele te dê o sentido real de corrente, ele tem que mencionar que é o sentido real que ele está te dando. Então, ele vai falar no texto. Se ele não falar no texto e apenas te dá um sentido de corrente, você vai considerar que ele está te dando o sentido de corrente convencional. Beleza? Então, temos dois sentidos de corrente. Um sentido de corrente real e um sentido de corrente convencional. E o sentido de corrente convencional vai ser agora no sentido horário. Então, aqui nós temos a corrente convencional no sentido horário e nós temos a corrente real no sentido anti-horário. Meninos, tudo bem?
Só vou apagar o quadro aqui mais uma vez, rapidinho, e já volto com corrente alternada e corrente contínua para finalizar nossa aula, beleza? Fica aí. Voltamos aqui para a gente falar o que é corrente alternada e corrente contínua. A corrente contínua, ela vai fluir sempre no mesmo sentido. E quem me fornece uma corrente contínua vai ser pilhas e baterias. Se eu considerar aqui o sentido real de corrente elétrica, não o sentido convencional, nós sabemos aqui, ó, meu polo negativo, polo positivo, os elétrons vão sair do polo negativo e vão percorrer o meu circuito elétrico e entrar aqui no polo positivo. Lembrando que eu estou desenhando aqui para vocês o sentido real de corrente, não o sentido convencional. Então a corrente elétrica vai sempre fluir no mesmo sentido, que esse sentido aqui nós vamos chamar de sentido horário. Então se ela sempre vai fluir no mesmo sentido que nós estamos chamando de sentido horário, é uma corrente contínua. E um gráfico corrente elétrica em função do tempo vai dar uma reta, porque ela sempre vai fluir no mesmo sentido com a mesma intensidade. Agora, olha que legal, isso aqui você pode aplicar em qualquer área da física. Vimos, há uns minutos atrás, que a quantidade de carga que atravessa um condutor era a intensidade de corrente elétrica vezes intervalo do tempo, nossa equação do kit. Ou podemos dizer que intensidade de corrente elétrica é a quantidade de cargas que atravessa o nosso condutor por intervalo de tempo. É a mesma fórmula, mesma equação. Por que eu separei, usei o kit aqui? Porque o eixo do meu gráfico é corrente, que está aqui, e tempo. Opa, quando eu olho isso na minha fórmula, eles estão numa multiplicação. Se eles estão numa multiplicação, o que sobra aqui, ó, é exatamente igual à área do gráfico. Então, a área desse gráfico, ela representa a quantidade de cargas elétricas que estão atravessando o meu condutor. No gráfico de corrente contínua. E o que difere a corrente contínua por corrente alternada? A corrente alternada, eu vou pegar um modelo aqui de tomada da nossa casa, que é bem parecido com isso daqui. Nós temos um fio que nós chamamos ele de fase, um fio de neutro e nós temos o fio terra, um aterramento. Esse terceiro pino aí que é um dispositivo de segurança também. Se vier um excesso de cargas aí, esse excesso de carga vai para a terra. Mas olha, muitas das vezes quando você vai fazer alguma coisa na sua casa e chama um eletricista, ele fala assim, olha, isso aqui é o positivo e isso é o negativo. Na nossa casa não existe positivo e negativo. Tem fase e neutro. Não tem positivo e negativo e eu vou mostrar para vocês por quê. Olha, vamos imaginar aqui, ó, a minha lâmpada conectada no meu fio. Eu vou pegar um fio, conectar no fase, conectar num contato da minha lâmpada e pegar um neutro e conectar no outro contato da minha lâmpada. Lembrando, estou pegando o sentido real de corrente, tá bom? Aqui, ó, vamos supor que inicialmente ele é um fio positivo e aqui ele é um neutro. Se eu tenho dois corpos, um positivo e um neutro, e perguntar para vocês como que é o fluxo de elétrons entre esses dois corpos, esse fio, esse pino positivo, ele vai atrair elétrons do neutro. Ele atrai elétrons do neutro, entrando aqui no polo positivo. Então aqui, ó, eu tenho um sentido horário de corrente elétrica. Aí, gente, questões de segundos depois, menos de um segundo, eu vou falar qual que é essa frequência. Menos de um segundo depois, esse fio que era positivo, ele vira um fio negativo. E o outro que é neutro, continua neutro. Aí eu conecto aqui, ó, esse fio em um polo um contato da lâmpada e esse polo da tomada em outro contato da lâmpada. Como é que vai ser o fluxo de elétrons agora? Vai sair do fio negativo, atravessar o meu circuito e entrar aqui no neutro.
e ele vai alternando, olha, hora sentido horário, hora sentido anti-horário. Então, no Brasil, essa corrente elétrica, ela vai alternando com uma frequência representamos pelo F minúsculo, de 60 Hz. Então, essa alternância que acontece 60 vezes por segundo. Muitas lâmpadas, quando você está olhando para elas, elas estão piscando. Principalmente as lâmpadas de LED, porque ela só aceita corrente elétrica num sentido. Se passa a corrente elétrica num sentido, ela acende. No sentido oposto, ela apaga. Mas por que, profs, que eu não vejo essa lâmpada piscando? Porque ela pisca 60 vezes por segundo. Então você não consegue vê-la piscando. O seu olho consegue captar, acho que mais ou menos aí, temos que pesquisar, 24 quadros por segundo. Acima disso, ele já não consegue captar mais. Não consegue perceber essa diferença. E como nós representamos o gráfico de corrente alternada? Vem aqui. Corrente alternada. Ora a corrente é positiva, ora no sentido negativo, no sentido positivo e no sentido negativo. Olha que interessante a física. Nós estamos falando de corrente elétrica, de aparelhos funcionando por corrente real, corrente convencional, corrente alternada e contínua, e você me dá um desenho parecendo uma onda. E vou deixar para vocês pensarem depois sobre essa ondinha aqui, ou para a gente discutir nas próximas aulas por que a corrente alternada me dá uma coisa parecida com essa onda. Beleza? Meninos, então aqui ó, vimos hoje o que é corrente elétrica, fluxo de cargas elétricas, vimos o que é corrente real, convencional, corrente alternada e corrente contínua. Tudo bem? Uma coisinha que já me esquecendo. Ô professor, se não tiver um fio terra conectado aqui, meu aparelho vai funcionar? Vai normalmente. Tá? Não necessariamente, o seu aparelho não precisa do fio terra para funcionar. Ele só precisa de uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades para que ele funcione. Tudo bem? Meninos, muito obrigado, tá? Até a próxima aula. Em breve estaremos com mais vídeos aí. Muito obrigado, bons estudos para vocês, beleza? Valeu!